Êxodo 10, do verso 8 ao 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Espírito Santo, eu clamo ao Senhor a tua misericórdia sobre nós. Se o Senhor não for conosco, a tua palavra se perderá. Mas se o Senhor agir em nossos corações, ela se tornará espada penetrante. E o Senhor há de tocar-nos através dela. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O verso 11 diz que Faraó se voltou para Moisés e Arão e disse: não será assim. Porque Moisés havia dito: iremos os jovens, os velhos, os filhos, as filhas, vamos todos, vamos os nossos bens, vamos sair todos. E Faraó disse: não será assim. Vão vocês, somente os homens. Satanás sempre vai tentar dividir as famílias. Satanás sempre vai tentar criar situações que venham nos separar, que venham tirar a unidade, que venham quebrar a harmonia e que impeçam que a gente possa andar na presença de Deus. Isso ele faz de muitas formas. Isso ele faz através de conflitos dentro de casa, desentendimentos, problemas os mais diversos, pais com os filhos com seus pais, esposo com esposa, problemas financeiros, situações que vão surgindo no dia a dia, que vão criando nos relacionamentos familiares certa dificuldade, certa barreira de relacionamento mais aprofundado, e fazendo com que essa situação, muitas vezes mais conturbada, nos impeça de ter um coração adorador todo dia. Certamente, e você pode ter certeza de uma coisa, Satanás sabe exatamente quais são os seus pontos fracos. Ele sabe exatamente onde pega para você. Ele sabe exatamente onde você vai perder a boa, onde você vai ficar inquieto, onde a sua mente e o seu coração vão ficar tão conflituosos que você não vai ter ânimo, disposição, nem vai sentir que haja clima para ter um tempo com Deus e adorar. Nós já vimos que Faraó, ele faz aqui, dentro da história passada, ele é uma figura, um exemplo de como Satanás age. E o povo de Israel, nós podemos nos identificar com eles, na medida em que identificamos Satanás agindo para nos impedir de chegar a Canaã, e Canaã é o lugar da plenitude. Por isso Faraó diz para Moisés: vão só os homens. Isso ele está dizendo então: fiquem esposas, filhos, fiquem os outros da família, fiquem outras pessoas, não vão todos, fiquem os bens. Amados, quando nós vemos como Satanás tem investido contra a família, nós percebemos por que muitas vezes é difícil criar dentro de casa um lugar de adoração. É ou não é?
Como é difícil dentro de casa você ter o seu cantinho e dizer assim: esse é o meu lugar secreto. Esse é o lugar onde eu vou buscar a presença do Senhor e o meu coração vai se derramar todos os dias. E aí você corre para aquele lugar um dia, e aí você vai, se lança na presença do Senhor. No outro dia acontece um problema, no outro dia não tem o dinheiro para pagar aquela conta, no outro dia há uma desavença com a esposa ou com o esposo, há um problema com o filho, e de repente começa a olhar para aquela situação e diz: hoje não dá. Deus me perdoa, mas eu vou quebrar meu voto, porque não dá para adorar desse jeito. Olha, você pode ser crente, mas esse negócio de envolver família, né, vai não. Satanás vai fazer de tudo para impedir. Quando nós olhamos a situação que nós vivemos, irmãos, a situação que nós vivemos na sociedade hoje, eu não vou nem entrar em assuntos que eu... Deixa eu mencionar uma coisa. Eu vou explicar uma das coisas pelas quais a gente não ergue altar dentro de casa. Eu recebi uma mensagem via Facebook hoje. E dizia mais ou menos assim: boicote dos evangélicos faz a audiência de Babilônia despencar. Me deu vontade de chorar. Irmãos, os crentes deixar de ver novela da Globo não podia mexer um ponto do Ibope. Não devia cair nenhum ponto, para significar simplesmente que nós não perdemos tempo com lixo, que nós não trazemos lixo para dentro da nossa casa. Mas eu não tenho muito o que fazer à noite, eu vou fazer o quê? Vai ler a Bíblia, meu irmão, mergulha na presença. Você vai ganhar mais. Vai ganhar muito mais. Amém? Deixa eu sair do assunto agora, senão a gente vai longe. Mas o sistema econômico, os sistemas, de um modo geral, eles são malignizados, né? Quando eu falo de sistemas, eu falo sistema de saúde é malignizado porque você sabe, não precisa dizer, né? Quando você precisa, não tem. Você paga até um plano de saúde se você pode, e na hora que você precisa dele, não tem. É porque o sistema de saúde é malignizado. O sistema educacional é malignizado, porque as escolas estão infestadas de ensinos malignos, anticristãos. O sistema econômico é malignizado. Quer ver? Olha o quanto você tem se desgastado para poder levantar o sustento da tua casa. Quanto tempo você investe, gasta, não investe, você gasta, e corre de um lado para o outro, e tenta levantar recurso, e aí a esposa trabalha para um lado, o marido para o outro, e às vezes 2 empregos, 3 empregos, para poder conseguir ter um recurso para manter a sua casa. Aí sabe o que acontece? Não tem fôlego para buscar Deus. Não tem tempo. A cabeça e o coração estão cheios porque precisa correr atrás. Esse é o sistema que nós estamos vivendo, que impõe pesadas cargas nos nossos ombros e faz com que, ao invés de nós olharmos como prioridade Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas você vai ter de Deus, porque Ele diz, Ele vai dar. Nós invertemos a lógica e começamos a correr de um lado para o outro para tentar ter todas as coisas e quem sabe depois pensar no reino. E aí já não temos ânimo, não conseguimos levantar mais cedo, porque já levantamos cedo demais para orar, né? Já levantamos cedo demais para trabalhar, não conseguimos levantar mais cedo para orar, ou chega a noite, estamos cheios de sono e cansados de tanto trabalhar, e mal temos tempo para a família, mal temos tempo para Deus. É assim ou não é?
E Satanás está dizendo: olha, você quer ser crente? Seja. Você quer ser crente? Eu deixo. Mas esse negócio de envolver família, eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus geracional. Você sabe por que a Bíblia fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Ele está falando de gerações. Quando Deus chama Abraão e Deus está com ele, começando o projeto do seu coração de formar para si um povo zeloso de boas obras, o que acontece? Deus chega para Abraão e diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Tudo começa com uma família, Abraão e Sara. E Deus promete a eles um filho. Começa com uma família. Deus quer alcançar o mundo, encher a terra da sua glória, e Ele diz que Ele está fazendo isso às famílias. Deus é um Deus de gerações. Por isso Ele se identifica como de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Ele não é um Deus que se manifesta a pessoas isoladas apenas. Deus trata individualmente comigo, com você. Ele se interessa por você, por quem você é, pelas coisas que acontecem na sua vida. Ele é um Deus que trata com você individualmente, mas Ele é também um Deus que deseja, a partir de você, abençoar uma família inteira. E através da sua família, da sua vida e da sua família, Deus quer abençoar famílias. Amém? Deus quer tocar famílias, fazer com que aquilo que alcançou a tua vida alcance famílias. Então Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele é o Deus da família. Amém? Diz para quem está do seu lado: Deus é Deus da família. Lá em Atos capítulo 16, narra um episódio muito interessante. Paulo está viajando com outros companheiros missionários, e no meio do caminho ele tem uma visão, e nessa visão ele entende que Deus está mandando ele ir para outra região, e não aquela que ele planejou, e ele muda a sua rota, e chega num lugar chamado Filipos. Na cidade de Filipos, Paulo e os seus companheiros vão morar num lugar à parte da cidade. E quando eles estão ali chegando, se deparam com algumas pessoas, algumas mulheres, e eles estão conversando entre si, Paulo e seus amigos estão conversando entre si a respeito das coisas de Deus. E Paulo percebe que uma das mulheres está prestando atenção no que eles estão falando. E então ele começa a comunicar sobre Jesus. E aquela mulher chamada Lídia, ela dá atenção, e o texto bíblico diz que ela abriu o coração. Ela abriu o coração, ela se converteu ali, entregou a vida a Jesus ali. Aí o que aconteceu? Ela convidou Paulo e os seus companheiros para irem para sua casa. E sabe o que fala? O texto diz o seguinte, lá no verso 15: e depois que foi batizada, ela e a sua casa. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. O que acontece? Lídia, uma mulher, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A tola com as próprias mãos a destrói, mas a sábia edifica. Lídia foi uma mulher sábia, porque ela naquele momento entregou a vida para Jesus, e a bênção que veio sobre ela alcançou a sua família. Por isso o texto diz aqui, não apenas ela, mas a sua casa foi batizada. Porque Deus quer alcançar famílias. Deus não quer apenas algumas pessoas. Deus não quer que apenas você conheça Jesus.
Ele quer que seja você e todos os teus. Por isso o propósito dele é que você e os teus o conheçam, vivam com ele, andem com ele, sirvam ao Senhor e experimentem da presença do Senhor. Quando a gente olha para o mesmo capítulo, ali na sequência, diz que enquanto Paulo estava lá naquele tempo e Lídia se converteu, eles estavam andando pela rua e uma moça começou a declarar atrás deles, né? Esses são servos do Deus Altíssimo. E aí o que aconteceu? Paulo teve discernimento que, na verdade, embora falasse a verdade, aquele era um espírito maligno. Paulo se volta, repreende aquele espírito maligno, aquela moça é liberta, e quando ela é liberta, os que exploravam a religiosidade do povo através daquela moça, se voltaram contra Paulo e Silas e eles foram presos. Eles foram presos por causa da moça, que era uma adivinha, que era usada pelo maligno, e ela foi liberta. E então eles foram perseguidos e presos. E Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam na prisão e à meia-noite eles adoravam. Oh glória! Aleluia! Eles estavam na prisão. E eles não estavam assim, eu repreendo essas grades. Eles adoravam. Sabe por quê, querido? Quando você mergulha na presença, tudo pode acontecer. E eles, ao invés de reclamarem, adoraram. E sabe o que Deus fez? Mandou um anjo, quebrou as cadeias, abriu as portas. E o carcereiro, quando viu aquilo, ele ficou tão apavorado, porque quando o responsável por presos permitia os presos fugirem, eles eram torturados e mortos. E prevendo que isso ia acontecer com ele mesmo, ele saca da sua espada e vai se matar. E Paulo, então, vai ao encontro dele e diz, não faça isso. Não faça isso. Porque nós estamos todos aqui, ninguém fugiu. As prisões estão abertas, mas nós estamos aqui ainda. Paulo podia ter aproveitado, né? Podia ter ido embora, mas não fez. Ele estava ali, porque o anjo do Senhor estava com ele. Amém? Porque quando a gente mergulha, tudo pode acontecer. O anjo do Senhor estava lá. Ele não teve medo, ficou. E o carcereiro se voltou para Paulo e perguntou, então, o que eu farei para ser salvo? Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que ele está falando? De uma família. Ele não está falando de uma construção, ele está falando de uma família. Ele está dizendo, se você crê em Jesus Cristo de coração, saiba de uma coisa, você vai ser salvo, mas Deus não vai alcançar somente você, Deus vai alcançar os seus também. Esse é o propósito do Senhor. É por isso que quando Deus chama Abraão, Deus está falando, as famílias da terra vão ser abençoadas. Porque Deus quer abençoar assim. E Josué 24 fala da história de Josué, o grande líder que se levantou, que Deus levantou depois de Moisés. E lá no finalzinho da sua vida, já capítulo 24 do livro de Josué, conta que Josué está falando com o povo, e ele diz assim, se vocês entenderem que Baal é Deus, sirvam a Baal. Se vocês entenderem que o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Mas saibam de uma coisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe de uma coisa? E o texto não fala claramente, mas eu creio nisso. Josué não chamou a esposa e os filhos e perguntou para eles, olha, vocês concordam comigo? Olha, vamos fazer uma votação aqui? Meus filhos, o que vocês acham? Nós vamos servir ao Senhor ou Baal? Sabe o que aconteceu, amado? Homens, Josué sabia que a porta espiritual da família era ele. Quando o homem assume o seu papel sacerdotal de ser porta espiritual, Deus vem sobre a família.
Por isso Josué, sozinho, mas como líder da sua família, como sacerdote dos seus, ele se levantou e disse: se nós temos que decidir, eu decido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos do Senhor. Amém, queridos? Porque é assim que Deus age. É dessa forma que nós entendemos o projeto de Deus. É assim que nós compreendemos que Deus deseja que nós sejamos famílias de adoradores. Aleluia, alguém falou amém? Deus quer que nós sejamos famílias de adoradores. Pare e pense, quem é a sua família agora? Quem são os seus? Deus quer que a sua família seja uma família formada por adoradores. Deus quer isso. Não sou eu, não é a igreja, não é um programa. Deus, o Eterno, quer fazer da tua família uma família de adoradores. Esse é o plano dele desde o início. É interessante que Moisés, quando ele está diante do faraó, lá no verso 9 do capítulo 10, ele não diz para faraó assim: olha, deixa a gente ir, porque nós precisamos chegar em Canaã. Ele diz: nós vamos todos, os velhos, os moços, os homens, as mulheres, os filhos, nós vamos todos, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Sabe por que ele fala isso? Porque ele diz: não é só para os homens. Celebrar ao Senhor é para a família. Por isso ele rejeitou a proposta de Faraó. Porque celebração não é sozinho, é para a família. A sua intimidade com Deus você pode ter sozinho, mas a família precisa entender: fomos criados por Deus para sermos adoradores todos. Todos. Nenhum ficar de fora. Ninguém deixar de ser, ninguém deixar de ser abençoado. Obed-edom, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, fala a respeito dele. E a história diz que depois que Davi tentou trazer a arca a primeira vez e não foi bem sucedido, ele permitiu que a arca ficasse temporariamente na casa de Obed-edom. E lá no capítulo 13, então, diz que Davi ficou sabendo 3 meses depois que Deus abençoou toda a casa de Obed-edom e tudo que era seu. Eu quero chamar a sua atenção, olha o verso 14. É importante que você veja isso na sua Bíblia. Verso 14 de 1 Crônicas 13. Primeira Crônicas, capítulo 13, verso 14. Ele termina dizendo assim: e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Deus está separando o que é material, o que é família. Ele está dizendo que porque a arca foi para casa, a família foi abençoada. Porque a arca, você sabe, a arca é símbolo da presença. A arca era a presença de Deus, era o lugar da glória de Deus, era o lugar da manifestação de Deus. Ela ficava no Santo dos Santos. Quando eles andavam no deserto, não era qualquer levita, não era qualquer sacerdote que podia carregar a arca. Deus havia especificado qual das famílias descendentes de Levi iria carregar a arca, a forma como tinha sido feita. A primeira vez que Davi tentou trazer a arca de volta para Jerusalém, ele não conseguiu porque fez da forma errada. Tinha a forma certa porque era santo, revelava a santidade de Deus, a glória de Deus. E eu quero dizer para você, meu amado, que quando nós trazemos a arca para dentro de casa, Deus toca a nossa família. Deus toca a nossa família e você precisa crer nisso.
Algo interessante, me chama a atenção isso, olhando lá no Velho Testamento, por exemplo, a vida de Arão, quando Deus o levanta como sacerdote, e lá em Êxodo, quando descreve a veste de sacerdote, diz que Arão devia carregar no seu peito uma placa, mais ou menos medida de 1 palmo por 1 palmo. E essa placa continha 12 pedras, 4 carreiras de 3. Sabe o que significava isso? Todas as vezes que Arão entrava no Santo dos Santos, ele levava consigo as 12 tribos. Os filhos de Israel. As famílias do povo. Arão era o sacerdote. E quando ele entrava no Santo dos Santos, ele estava com a placa. É como se todo o povo entrasse com ele. Porque o sacrifício que ele apresentava uma vez por ano, pelo pecado do povo, o povo não podia entrar. Só o sumo sacerdote podia entrar ali. Então ele levava aquele sangue do cordeiro que foi imolado, ele trazia esse sangue diante do Senhor, no Santo dos Santos, e ele dizia: Senhor, esse sangue é por mim e por esse povo que entra comigo. Deus tem me levado a fazer um ato profético. E toda manhã, quando eu entro na presença de Deus, eu tenho, as duas que estão aí vão ficar sabendo agora, né? Porque eu não falava com ninguém, só a Gisele sabia. Mas eu tenho a foto dos meus 4 filhos. E eu faço um ato profético todo dia. E quando me prostro diante do Senhor, eu levo comigo essa foto e digo: Deus, como Arão entrava na presença do Senhor com aquelas pedras, e toda a família de Israel entrava junto, eu entro na tua presença e vou com os meus filhos. Jó é descrito no 1º capítulo que ele era um homem justo e íntegro diante de Deus. E quem dá esse testemunho é Deus. Não é Jó que fala de si mesmo, é Deus. É Deus quem fala isso de Jó. E sabe o que diz? Que os filhos de Jó eram 10. Os filhos de Jó costumavam constantemente fazer banquetes. Eles se banqueteavam. Se reuniam constantemente, reuniam com certeza os amigos, enfim, as famílias deles, estavam sempre fazendo festas. Mas o texto nos diz que Jó, sempre que os seus filhos faziam essas festas, ele se levantava de madrugada e oferecia ao Senhor um holocausto. E ele fazia isso e dizia: Senhor, se os meus filhos por acaso fizeram algo de errado, se eles pecaram, eu ofereço esse holocausto por mim e pelos meus filhos. Porque ele compreendia, não era só ele, Jó, mas era a sua família. A arca entra na casa de Obed-edom, mas não era só Obed-edom, era a sua família. A arca chega na casa de Lídia e ela encontra Jesus, ela descobre Deus, mas não era só Lídia, era a sua casa. Amado, o que Deus quer fazer é alcançar as famílias e fazer com que cada casa seja um lugar de adoração, seja um lugar onde o altar do Senhor seja levantado, seja um lugar onde o inimigo não tenha espaço para roubar nada. Oh, aleluia. Querido, se o Senhor é por nós, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quando nós aprendemos a entrar na presença do Senhor,
Nós precisamos aprender esse segredo. Que quando nós entramos na presença do Senhor e temos o nosso lugar secreto, junto conosco, levamos os nossos. A nossa casa é abençoada. A presença do Senhor se faz real em nosso lar. Homens, eu quero dizer para vocês, e falo como homem, como pai, como esposo, é tempo de assumirmos uma posição. É tempo de nos levantarmos como sacerdotes e sabermos que nós somos as portas espirituais da nossa casa. E que Deus quer abençoar a nossa família. E que se o casamento tem crise, nós somos um canal de Deus para abençoar a casa e o casamento. Se os filhos estão passando por problemas, somos o canal de Deus para que a arca chegue. E a arca chegando, Deus vai tocar os filhos. Filhos, eu quero dizer para vocês, se os seus pais ainda não conhecem Jesus, se eles ainda não têm compreendido os princípios bíblicos, eu quero dizer, traga a arca para a tua casa. Erga um altar de adoração na tua casa. Eu quero dizer que a presença de Deus não é só para você. Deus tocará os teus pais por causa da arca na tua vida. Esposas, eu quero dizer para vocês, se seu marido ainda não conhece Jesus, se ele ainda não tem compreendido os princípios da palavra, levante o altar de adoração na tua casa. Eu quero dizer para você que quando a arca entrar na tua casa, o Senhor vai transformar o seu lar. O Senhor vai mudar a história da sua casa. Porque não somos eu e você que mudamos. Não somos eu e você que vamos mudar a história de pessoas. É o Espírito de Deus. E só quando Ele vem e começa a governar a nossa vida, Ele encontra espaço para tocar outros. Eu quero convidar você a um ato profético. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Cristina. Está lá. Eu preciso do teclado. Coloque-se diante do Senhor. Esse é o momento de você dizer não para Satanás. Satanás está dizendo para você: olha, eu deixo você receber umas bênçãos, mas não para a tua família. Não para o teu esposo, não para a tua esposa, não para o teu filho, não para o teu pai. Mas hoje é o dia de você dizer como Moisés disse: não, eu não aceito. Eu não aceito que minha vida, a minha família esteja dividida. Eu não aceito que na minha casa uns conheçam o Senhor e outros não conheçam. Eu não aceito que alguns queiram a presença do Senhor e outros não queiram. Eu não aceito que alguns tenham intimidade com o Senhor e outros estejam longe do Senhor. Eu não aceito que Satanás venha dividir a minha casa, porque eu creio que o Senhor pode tocar cada um da minha família. Esse é o momento de dizer não. Dizer: Satanás, eu não aceito. Satanás, eu não aceito que a minha casa seja dividida. Não aceito que alguém se perca dentro da minha família. Eu não aceito que alguém se afaste e seja perdido, que alguém se desvie. Eu não aceito que Satanás roube pessoas. Querido, levanta a tua voz. É a tua família que está em jogo. São os teus queridos que estão em jogo. Satanás quer tomar os teus. Satanás quer tocar nas pessoas da tua casa. Satanás quer dividir a tua casa. Seja através de conflitos, seja através de problemas, seja através de necessidades que você tem, sejam elas financeiras, seja qual for. Ele vai criar problemas, vai gerar climas ruins dentro da tua casa, para que você não seja um adorador, para que a presença não venha, para que o Senhor não se manifeste e para que Deus não toque a tua família. A tua família está em jogo. Então levanta a tua voz nesse momento, começa a dizer: Deus,
Eu creio que o Senhor quer tocar a minha família. Por isso eu não aceito que Satanás roube qualquer pessoa da minha família. Eu não aceito que a minha casa seja dividida. Eu não aceito que os meus queridos fiquem sem conhecer o Senhor. Por isso eu declaro nessa noite que eles conhecerão o Senhor. A tua glória vai se manifestar e eles serão tocados pelo teu poder. Declare nesse momento como Josué. Diga diante do Senhor: Deus, eu creio na tua palavra. Se o Senhor pôde fazer com Lídia, então mulheres, vocês podem fazer a diferença, ainda que seus esposos não queiram, ainda que eles tenham o coração endurecido. Mulheres, vocês podem levar a glória de Deus para sua casa. Lídia foi um instrumento de Deus. Então declare diante do Senhor que você será como Lídia. Homens, você pode ser como Josué. Ainda que tudo pareça difícil à sua volta, ainda que você não esteja com tanto tempo, ainda que a esposa não esteja ajudando, eu quero declarar para você: não importa se os outros da tua família não querem, você como sacerdote pode declarar hoje diante do Senhor: Deus, em nome de Jesus, eu não aceito a minha família dividida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque a tua família, meu amado. Coloque a tua família. Coloque a tua família. Se há pessoas que estão desviadas, se há pessoas que se enfraqueceram, esfriaram na fé, se há pessoas que ainda não conhecem a verdade, se há pessoas que não estão buscando ao Senhor, coloca diante do Senhor hoje e diga: Deus, eu creio que o Senhor quer tocar a minha família. Não é apenas a mim, não é apenas a mim. Eu não aceito ir sozinho, eu não aceito receber sozinho. Eu tomo posse da tua promessa de bênção para minha família toda. Querido, se você ainda não fez, leve a arca para a tua casa. Leve a arca para a tua casa. A tua casa será como a casa de Obed-edom. A tua casa será como a casa de Obed-edom. A arca do Senhor na tua casa vai gerar uma transformação, vai mudar a tua história. Coloque a arca na tua casa. Abra um espaço de adoração diário. Diga: Senhor, a minha casa é o lugar da tua presença. E eu quero declarar em nome de Jesus: persista, persista, leve a arca, busque a presença, e o Senhor vai mudar a tua casa, a tua família, mas Ele também vai te abençoar em tudo que você tem. Faz da tua casa um altar, faz do teu lugar secreto o lugar mais especial. Faz o lugar da arca, o lugar da tenda do encontro. Cria no teu lar, onde você quiser, mas gera na tua casa o ambiente da adoração diário. E eu quero dizer para você, meu amado, o maior interessado é Deus. O maior interessado é Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o teu levantar, o teu deitar. De longe Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe tudo o que se passa dentro de você. Mas lembre-se
Deus não se move por causa das nossas necessidades. Deus se move por causa da nossa fé. Deus responde a passos de fé. Deus responde quando cremos. Por isso hoje, tome uma posição por fé. Por fé. Por fé. Por fé. E creia, Deus vai fazer, porque Ele deseja fazer. Porque Ele deseja fazer. É interesse de Deus, meu amado. É desejo de Deus. Deus tem mais interesse do que você. Mais interesse do que você. Eu quero deixar para você um verso da palavra de Deus. Esse texto tem mexido com o meu coração. Eu tenho chorado quando eu tenho visto esse texto e outros. E eu quero deixar ele com você. Eu quero, se Deus permitir, se for esse o propósito de Deus, quero meditar sobre isso semana que vem, domingo que vem. Mas eu quero deixar isso para você. 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 2. Se você quiser olhar na sua Bíblia, pode olhar. Segunda Crônicas, capítulo 15, verso 2. O profeta chega para Asa, o rei, e diz para ele o seguinte: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, e Yahvé estará com vocês enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, ele se deixará encontrar. Oh Deus, se você o buscar, ele se deixará encontrar. Se você o buscar, você não vai descobrir Deus, ele se deixará encontrar. Ele se deixará encontrar. Dá o passo de fé e creia. Na medida em que você andar por fé e o buscar, ele vai correr ao teu encontro. Ele vai se deixar encontrar. Sabe, esse texto me lembra aquelas brincadeiras que fazemos com os filhos pequenos, que fingimos que nos escondemos, mas quando eles vêm procurar, a gente dá um jeitinho de se mostrar, e eles ficam felizes porque nos encontraram. Sabe, Deus faz assim. Parece que ele se escondeu, mas ele só está esperando que eu e você comecemos a procurar. E quando eu e você começarmos a procurar, ele vai sair do esconderijo e vai dizer: estou aqui. Achou. Você me encontrou. Essa é a promessa do Senhor. Ele se deixará encontrar. Feche os teus olhos. Oh Deus, quem sou eu, Senhor?
No entanto, Senhor, apesar de mim, apesar dos pecados, apesar do meu coração corrupto, apesar, Senhor, de eu estar totalmente no lodaçal do pecado, o Senhor olhou para mim, me amou e me tirou de lá. Eu sei, Senhor, que não há nada especial em mim, mas eu sei também que quando o Senhor olha para mim, o Senhor vê um filho amado, em quem o Senhor tem prazer. Eu sei que quando o Senhor olha para cada um dos teus filhos aqui, o Senhor vê um filho amado, em quem o Senhor tem prazer. É por causa desse amor, Senhor, que nós podemos crer hoje, que esse dia é um divisor de águas para as nossas famílias. Eu creio, Senhor, creio, que hoje é um dia em que o Senhor começou a mudar a história de muitas famílias aqui. Eu creio, ó Deus, que a Tua mão está se movendo, porque, ó Deus, temos saído do lugar, porque a Tua graça tem nos atraído, e, ó Deus, estamos Te buscando, como filhos, estamos procurando, como se o Senhor estivesse se escondendo de nós, mas sabemos hoje, Senhor, que na verdade o Senhor nunca se esconde, o Senhor se deixa encontrar, e é porque o Senhor tem se deixado encontrar, é que nós cremos, Deus, que a Tua presença em nós, na nossa casa, vai mudar a nossa história. Deus, nós cremos nisso, e queremos sair daqui hoje, Senhor, convictos disso, exercitando a nossa fé nisso, e decididos de que a nossa casa será como a casa de Obed-edom, que recebeu a arca e foi abençoada por causa da Tua presença. Eu declaro isso por fé, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você vai sair do seu lugar e você vai procurar pelo menos umas 3 pessoas ou 4 de outra família que não seja sua, e você vai declarar: a tua família nunca mais será a mesma. Deus está começando hoje uma nova história. Profetiza na vida de outros irmãos, procura pessoas que não são da sua família, pelo menos 3 ou 4, e declara: hoje Deus está começando algo novo na tua família. Aleluia. Amados,
Se você já falou, vamos sentar um pouquinho, eu quero que você receba mais alguma coisa da parte de Deus. Tem mais de Deus para essa noite. Tem mais de Deus. Eu ia encerrar o culto, mas eu já percebi que não é hora ainda não. Há mais de Deus. Senta um pouquinho. Quando o pastor pediu para a gente estar orando, e sobre Obed-Edom e o sacerdote do lar, eu comecei a orar. E Deus mandou eu fechar algumas portas que eu mesmo abri da minha casa, no mundo espiritual. E eu comecei a fechar. Ao ponto que eu comecei a fechar, só que Deus começou a me dar chaves para abrir outras portas. Eu comecei a abrir essas portas, que nem louco ali, acho que alguém me viu, eu fiquei abrindo portas. Era uma porta atrás da outra, que eu estava abrindo. Só que também portas têm a ver com dimensões também. E eu sei que Deus quer me levar em outras dimensões, não só eu, como a minha família. E tudo que eu ligar aqui é ligado no céu. Tudo que eu desligar aqui é desligado no céu. E nós estamos debaixo de uma palavra apostólica. E o profético vem para somar tudo, a loucura, e o apostólico vem para carimbar. Então eu acho que esse é o momento. Eu senti que não era só para mim. Não era só para mim. Mas era um ato que acho que o pastor está tendo discernimento, que a gente vai fazer agora. Eu quero chamar todos os homens aqui na frente. Homens, pode ser solteiro. Se é solteiro, você pretende se casar. Você quer ter alguém do seu lado, você quer conviver com alguém, vem para frente. Prestem atenção, homens. Satanás investe pesado contra nós. E muitas vezes nós permitimos que portas sejam abertas. Nós somos a porta espiritual da nossa casa. E muitas vezes nós abrimos portas. Eu falo isso incluindo os solteiros, porque muitas portas nós abrimos ainda solteiros e levamos essas portas abertas para o casamento. Mas Deus quer fechar isso essa noite. Tite, vem para cá. Isso é para você também. Deixa aí. Pode vir. Deixa a filmagem, vem para cá, é para você, para sua casa também. Muitas vezes nós abrimos portas espirituais diversas. E você sabe quais são as portas que você abriu. Onde o inimigo conseguiu tocar na sua vida e abriu portas por onde ele toca você e por causa de você toca a sua família também. Jovens, vocês sabem onde o inimigo tem tocado vocês. E vocês precisam fechar essas portas antes de levar ela para o casamento, para que ela não chegue lá. Para que comece um casamento puro e abençoado. Amém? Você sabe exatamente onde pegou. E se você tem dúvidas, peça ao Espírito Santo, ele vai confirmar no seu coração. Mas eu quero convidar nesse momento você a orar ao Senhor. E nesse momento começar a fechar as portas que o Espírito Santo fizer você lembrar. Igreja, ore. Abençoe, cubra os irmãos de oração. Eles precisam nesse momento para que o Espírito faça o que tem que fazer. Comece a orar agora, meu amado. Comece a orar. E aquilo que você sabe que abriu porta, seja o que for, coloca diante do Senhor. Seja agora, seja no passado. Se a porta ainda não foi fechada, fecha agora, vira a chave. E diz: Deus, no mundo espiritual eu fecho essa porta. Por ela Satanás não vai entrar mais na minha casa. Em nome de Jesus.
E à medida em que o Espírito Santo mostrar para você que há portas que você pode abrir, para que a presença de Deus venha abençoar a tua casa, abra essa porta em nome de Jesus. Se você quiser fazer o ato profético de virar sua mão, como o Tiago falou, não se importe com isso, mas abra essa porta. Se o Espírito Santo te mostrar portas para abrir, declare: Senhor, em nome de Jesus e por fé, eu abro essa porta hoje, para que a tua presença entre na minha casa de uma forma nova e diferente. Mas primeiro fecha o que precisa fechar. Primeiro fecha o que precisa fechar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. O que Deus está falando para você, para mim, para você, porque eu estou junto, eu sou homem também, estou aqui abrindo portas e fechando portas. O Senhor está falando para nós: é tempo de acordar. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. É hora de acordar. Também outra palavra é: procure na tua casa se há coisas que você tem, que o inimigo tem usado como base. Quando chegar em casa ou durante a semana, peça direção ao Espírito Santo e vai lá. Tira aquilo que é altar de Baal da tua casa e erga ali um altar de adoração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Levanta sua mão direita comigo. Repita comigo uma declaração de fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu declaro nessa noite que eu assumo o meu papel sacerdotal como porta espiritual para abençoar a minha família. E por isso, nesse momento, diante do Senhor, fechei essas portas, declarando: no mundo espiritual não serão mais abertas. Por elas o diabo não vai mais entrar. E hoje abro outras portas, e as portas que eu abri
serão as portas da tua graça, da tua bondade, do teu poder e, acima de tudo, a porta que dará entrada à tua presença. Eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa, a bênção da arca, a bênção da presença, sermos uma família de adoradores, em nome de Jesus. Amém. 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 Aplauda ao Senhor. Oh glória. Oh glória. Hoje é um dia especial. O Senhor está marcando as nossas vidas e as nossas famílias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Homens, podem voltar. Glória a Deus. Irmãs, fiquem de pé. Os homens vão sentar e vocês vão ficar de pé. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Você pode ser Lídia. Amém? A bênção pode entrar por você. Embora o homem, o marido, seja a porta, a mulher sábia edifica. Deus pode edificar o lar através de uma mulher que seja sábia e que se coloque nas mãos dele. Amém? Por isso, as mulheres precisam assumir diante de Deus o seu papel também. E entender que Deus pode usar, buscar a sabedoria de Deus, os princípios da palavra, e serem sábias em não empregar, mas em expressar com vidas, comportamento e atitudes aquilo que é a vida de Jesus. Influenciar os filhos, influenciar marido, tendo uma vida exemplar dentro de casa. Amém? Mulheres, levanta o seu braço, sua mão direita. Coloca diante do Senhor e ora comigo. Senhor Jesus, eu sei que a mulher sábia edifica a sua casa. E nessa noite, eu creio que o Senhor quer alcançar minha casa com a bênção da arca, com a bênção da presença. E eu quero ser canal para que isso aconteça. Por isso, nesse momento, eu peço a tua sabedoria para ser um exemplo na minha casa, para que a minha vida possa espelhar a vida de Jesus. Os que não te conhecem possam te conhecer. Os que esfriaram na fé possam receber o teu fogo. Mas que eu possa influenciar a minha casa, edificar a minha casa, como Lídia fez. Eu declaro sobre a minha casa a bênção da edificação, pelo poder da tua presença. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se o buscardes, ele se deixará encontrar. Não se esqueça disso. Querido Senhor, te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.